Buenas! Como estamos? Tudo bom? Faz tempo que eu não tenho gravado nada. Tava ocupado, uma semanada de serviço pra caralho, por isso que diminuiu a quantidade, mas não de gravação, diminuiu a quantidade de edição. Tava sem tempo pra editar. Eu não sei se eu já tinha gravado, se eu já tinha publicado. De qualquer maneira, eu apresento aqui que agora o grupo Queda Livre tem uma caixa postal. Todos os integrantes se utilizam dela e vocês podem fazer pedidos de adesivos dos canais do grupo Queda Livre através desta caixa postal. A caixa postal está aí na tela em algum lugar que eu não sei aonde. E para receber o adesivo é simples. Basta enviar um envelope aberto e preenchido e selado dentro de outro envelope, este sim endereçado a gente. A mídia CK explica num vídeo dela como fazer isso. Basta você fazer isso, fazer o pedido de qual adesivo você quer, de qual grupo do Queda Livre, e a gente envia o adesivo. Este vídeo também é um teste de câmera, porque eu botei um suporte novo, aproveitando destas bostas de suporte J da GoPro, que mesmo sendo original, quebram tão fácil quanto cristal. E daí eu fiz essa adaptação aqui do lado para botar a câmera. Ficou um pouco afastado, quero ver como é que vai ficar a imagem no final das contas. E também evita que eu tenha que ficar tirando o braço da GoPro para botar desse capacete pro outro e assim. Agiliza tudo. E por falar em agilidade, eu lembrei de um assunto que é o que eu já deveria ter falado aqui já faz algum tempo, que é as mudanças necessárias nos métodos de ensino que a gente tem hoje em dia. Esse ensino no colégio que a gente está tendo hoje, eu tô vendo ele de uma forma muito obsoleta. Tenho acompanhado meu irmão que tá no ensino médio, e tem coisas no método de ensino que hoje eu observando, eu vejo que não faz sentido mais ter isso. E olhando o processo como um todo, eu acho ainda mais desperdício de tempo. Esse nosso método de ensino de hoje, o tradicional, vamos dizer assim, existem outros, mas o método de ensino tradicional, ele foi criado no século XVIII pelos iluministas para fazer com que o ensino geral chegasse à população. Só que depois da Revolução Industrial, isso se tornou um método de criar empregados e tem seguido até hoje. Existem outros métodos de ensino que outros países se preocupam em ter, mas aqui no Brasil o método tradicional é o único visto, basicamente o único aceito, vamos dizer assim. É o maior atraso que eu vejo a longo prazo. É o maior atraso no desenvolvimento do ser humano, mesmo que seja apenas falando de Brasil. Eu andei pesquisando outros métodos e tudo mais, métodos inovadores, métodos que criem indivíduos realmente preparados para os dias atuais, diante de tanta informação que a gente tem, um indivíduo que aproveite melhor tudo isso e de uma maneira rápida, que aprenda antes, esteja pronto antes. Eu achei alguns tipos de ensino, alguns que não valem um ovo, mas que de qualquer jeito é um outro método que não o tradicional de ver o mundo, e para estudo ele pode fazer diferença. Eu encontrei um método de ensino construtivista. É um método que daria de seguir usando as escolas tradicionais, que são grupos de alunos e professores. Só que ele requer um pouco mais de cuidado do professor, porque a questão é analisar cada indivíduo de maneira única. E quando eu digo de maneira única, não é notas únicas para cada indivíduo, isso é óbvio. É questão de o que ensinar para cada indivíduo e que maneira apresentar para cada indivíduo. Porque tem pessoas que entendem mais com imagens, tem pessoas que entendem mais com números, tem pessoas que entendem mais com textos e por aí vai. Usando eu como exemplo, particularmente eu tenho uma maneira
diferente de entender as coisas. Eu tenho memória fotográfica, mas a maior parte do meu aprendizado, do meu entendimento, se dá através da lógica angular das coisas. Lógica angular é a lógica dos ângulos. Eu converto números em ângulos, eu converto posições em ângulos, eu converto sequências em ângulos geométricos e eu decoro esses ângulos geométricos. E eu entendo esses ângulos geométricos para chegar num determinado resultado. Esse método, ele estimula a criatividade, não ilimitada, mas ele estimula mais do que o método tradicional e ele ajuda na evolução individual de cada um. Nós temos também o método montessoriano, acho que é esse o nome. É um método onde o ensino depende também dos adultos. É um método decrescente, onde quem tem mais experiência passa para quem tem menos experiência, mais experiência mesmo. Não é a pessoa que, eu estudei engenharia, agora eu sou professor. Não, é a pessoa que, eu estudei engenharia, eu sou engenheiro há 40 anos e agora eu vou ensinar engenharia. Esse é o método montessoriano. Ele é um método que faz com que o aluno, a criança, ela reporte ao mais velho, ela apresente a sua ideia e que esse analise de maneira a incentivá-lo a produzir mais conteúdo, a produzir mais ideia. Isso é um método de ensino que estimula a criatividade, estimula a criatividade dentro do contexto do momento, ele não estimula tanta inovação, apesar de estimular, mas ele estimula muita criatividade dentro da realidade atual das coisas. Ele estimula o aluno a ter iniciativa, a ser mais confiante em si mesmo e ser mais independente, porque toda pesquisa depende única e exclusivamente dele. Ele apresenta da maneira que ele achar melhor, da forma que ele achar melhor, ele analisa os dados que ele achar mais interessante e ele vai ser analisado pelos outros. Temos também o método Waldorf. Eu não sei se assim se pronuncia, é o sobrenome do estudioso que elaborou esse método de ensino. E esse método de ensino eu vejo como o mais adequado. Ele é um método que individualista, um professor para cada aluno. Ele apresenta, ele analisa, ele ensina, ele apresenta, ele como é que eu vou dizer, ele é um método de ensino multifacetado, porque o aluno ele aprende recebendo informação e ele também aprende construindo informação. Ele não é só aquele aluno passivo de colégio que recebe o que o professor disse como verdade absoluta e ponto final, e que ele tem que aceitar aquilo e meio que, se ele não entender, dane-se, é aquilo daquele jeito. E também não é um método que, como tradicional, que só prepara o aluno para o vestibular e não para a vida. Ele ensina aquilo que o aluno deve saber, que a pessoa deve saber. Ele deixa de ser um aluno na realidade, faz com que a pessoa busque coisas melhores. Só para ter uma ideia, parte do currículo prevê no início do ensino que a criança aprenda astronomia, jardinagem, conceitos de montagem e pré-mecânica e por aí vai. É o tipo do ensino que vai criar pessoas que vão saber trocar uma lâmpada, pessoas que vão saber desentupir a pia, pessoas que vão saber plantar uma árvore. Eu já vi pessoas que não sabem fazer o mínimo de plantio, nada. E esse seria um ensino que faria muita diferença no mundo. E temos o método de ensino Freinet, que é um método que consiste em ensino em grupo, onde tu faz as tuas análises, mas tu tem que apresentar para os teus colegas e comparar com o deles. Estimula o trabalho em grupo, é um ponto positivo, mas é mais um ensino que cria empregados. Isso é o tipo da coisa que
eu me peguei pensando e eu fui obrigado a pesquisar porque eu acho fraco demais e eu vejo necessidade de mudança. E a gente fica por aqui. Curtam, comentem, inscrevam-se. E o Rafael se perdeu dentro do posto de gasolina. Tchau, tchau.